Olá meus camaradas, hoje temos mais um relato. Na verdade eu nunca tinha visto uma história como essa. Já vi homens fazerem isso, mas mulheres nunca. Fiquem atentos e não se esqueçam de subscrever o canal para conseguirmos chegar a mais homens que precisam de ouvir estes relatos. E o tema de hoje é: ela disse que os filhos eram irmãos, e no final eu descobri algo que não gostaria de ter descoberto. Então, vamos ao relato. Olá a todos. A história que vou contar é quase que inacreditável. Hoje eu me rio dessa situação, mas na altura eu fiquei bem em choque com isso. Essa situação foi muito impactante para mim. Então, me chamo Pedro, hoje tenho 36 anos, e essa história aconteceu em 2013 quando ainda tinha 26 anos. Eu estava vivendo aquela fase em que ainda morava com meus pais, mas já estava juntando dinheiro para alugar meu próprio apartamento e começar a viver de forma independente. Trabalhava em uma agência de publicidade, levava uma vida tranquila, mas sentia falta de algo a mais. Queria viver novas experiências, conhecer pessoas diferentes e tal. Foi aí que decidi entrar no Tinder. Na época eram poucas as pessoas que conheciam o Tinder, e tempos depois virou uma febre no mundo todo. Foi no Tinder que conheci a Nathalie. Ela dizia ter 28 anos, e as fotos no perfil eram de uma mulher incrível. Bonita de rosto, cabelos castanhos ondulados e olhos azuis que brilhavam, ela tinha uma típica beleza de mulher da Europa. Era francesa, mas vivia no Brasil há alguns anos. As fotos dela me deixaram sem fôlego. Parecia jovem, cheia de vida, e eu não conseguia acreditar na sorte de ter dado match com ela. Conversamos bastante durante mais ou menos 4 dias pelo aplicativo antes de marcarmos o nosso primeiro encontro. E ela falhou, me deu um bolo dos grandes. Nathalie se dizia ocupada, sempre correndo para lá e para cá por causa do trabalho. Ela trabalhava em uma multinacional e vivia envolvida com reuniões, viagens e coisas assim. Eu achava isso interessante, parecia ser uma mulher muito independente com a vida bem resolvida. Além disso, ela me contou que morava com 2 irmãos mais novos, porque os pais tinham que viver fora do Brasil por conta do trabalho do pai dela. Nunca vi fotos deles, e ela sempre dizia que eram crianças que não gostavam de tirar foto. Na época, isso não me incomodou. Achei normal, algumas pessoas são assim mesmo. Eu mesmo só tiro uma foto a cada 2 anos. Finalmente, depois de 2 semanas de conversa, marcamos nosso segundo encontro. Ela escolheu um restaurante bacana no centro da cidade, e quando eu a vi pela primeira vez pessoalmente, fiquei ainda mais encantado. Ela era exatamente como nas fotos, até mais bonita. Tinha um sorriso cativante, e a nossa conversa fluía fácil. Parecia que já nos conhecíamos há muito tempo. Foi uma noite incrível, e desde então, começamos a nos ver regularmente, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. E isso durante uns 8 ou 9 meses. Só que tinha uma coisa estranha. Mesmo depois de meses de relacionamento, eu nunca fui à casa dela. Sempre que sugeria ir até lá, ela inventava uma desculpa. Às vezes, dizia que o apartamento estava bagunçado, outras vezes que estava dormindo em casa de uma tia porque uma parte da casa estava sendo reformada, e assim por diante. Eu estava completamente apaixonado por ela, sugeri algumas vezes dela vir para minha casa, ou melhor, para a casa onde vivia com os meus pais. Os meus pais são bem de boa, e nunca se importaram de eu levar mulheres para casa, desde que fosse algo sério, claro. Mas até nisso ela inventava sempre uma desculpa. Dizia que não podia, que tinha que trabalhar, ou mesmo que estava com medo de se magoar e ainda era muito cedo para conhecer os meus pais. Eu já achava isso estranho, mas enfim, apenas ignorei todos esses sinais. Por esses motivos a gente sempre se encontrava em hotéis. Nunca fomos a um motel pois ela dizia que motéis eram lugares sem classe. Então por vezes eu pagava o hotel e outras ela mesmo pagava sem qualquer problema. Nossos momentos juntos eram intensos, e o sexo? Bem, o sexo era incrível. Ela sabia exatamente o que fazer. Fazia de tudo o que vocês possam imaginar, a boca dela era de ouro, ela fazia um flauteado que era uma maravilha. Cada noite era um fogo diferente, e eu ficava cada vez mais envolvido com ela. Mas, com o tempo, comecei a estranhar ainda mais essa coisa de nunca poder ir até a casa dela, e ela sempre rejeitar vir até a minha. Parecia que ela estava sempre escondendo alguma coisa. Quando eu perguntava sobre os irmãos, as respostas eram vagas, e eu comecei a desconfiar. Nós já estávamos juntos há quase 9 meses, e eu percebia que ela sempre evitava falar da vida dela fora do que a gente vivia nos hotéis.
Então, numa noite, enquanto estávamos em mais um hotel, algo aconteceu. Ela disse que ia até a recepção para resolver uma coisa sobre a reserva do quarto ou algo assim, não me lembro muito bem. Então eu fiquei sozinho por alguns minutos. Não sei explicar o que me deu, mas algo dentro de mim me fez olhar na bolsa dela. Eu não costumo ser desconfiado, mas naquela noite, senti que precisava fazer isso. Quando abri a bolsa, encontrei um envelope com um exame médico. Era de uma criança. O meu coração disparou. Pois aquele tipo de exame só se fazem em bebês. Sei disso porque acompanhei de perto o nascimento dos meus sobrinhos, pois eu sou o padrinho dos dois e sabia de quase tudo sobre exames, e os motivos de fazerem certos exames e tal. E para além disso, a minha mãe é médica pediatra, e nós falamos muito sobre esses tipos de assuntos. Então achei estranho, porque se bem me lembrava ela não tinha nenhum irmão bebê. Quando ela voltou para o quarto, não consegui disfarçar minha inquietação. Mostrei o exame para ela e perguntei quem era a criança. Ela ficou visivelmente desconfortável, mas logo se recuperou e me disse que o exame era de um dos irmãos. A desculpa não me convenceu, mas eu tentei não criar caso na hora. Só que, a partir daquele momento, comecei a ficar ainda mais desconfiado. Algo não estava certo, e eu precisava descobrir o que era. Nos dias seguintes, meti o louco e virei detetive, fui atrás de mais informações sobre ela. Comecei por procurar nas redes sociais, tentar encontrar algo que ela não tinha me mostrado. Na verdade nós só falávamos pelo Tinder e depois pelo WhatsApp, eu nunca fui de usar redes sociais, então nem tive a necessidade de pedir para ela me passar o Facebook dela ou qualquer outra rede social. E foi assim, depois de 30 minutos procurando que encontrei o perfil dela no Facebook, ela provavelmente achava que eu nunca veria. Quando comecei a ver as fotos, senti o chão sumir sob meus pés. Lá estava Nathalie, sorrindo em várias fotos, mas ao lado de um homem. Um homem que, claramente, tinha algo com ela, ou pelo menos tinha uma relação muito íntima. E, entre eles, duas crianças. As fotos mostravam uma família linda, feliz, e estavam longe de ser antigas. Passei mais algumas horas vendo o perfil do homem que estava nas fotos dela e de outras pessoas que eles seguiam em comum. Eu me senti traído, enganado. Tudo o que vivemos, todas aquelas noites de paixão, parecia uma grande mentira. Fiquei uns 3 dias desaparecido, sem responder a uma única mensagem. Eu apenas não queria fazer nada e depois me arrepender. Acreditem que nesses 3 dias ela inundou o meu WhatsApp de mensagens e chamadas. Eu queria confrontar ela, mas não podia ser por mensagens. Então depois de 3 dias, eu respondi as mensagens dizendo que o meu celular tinha quebrado e eu levei para consertar. Ela disse que pensou que algo tinha acontecido comigo. Eu até brinquei que se ela conhecesse a minha casa, já saberia onde me encontrar. Nessa época eu só pensei que tinha que ser muito frio e calculista e tratar ela com o mesmo amor de sempre. Depois de todo aquele blá blá blá. Marcamos um encontro, eu disse que queria fazer uma surpresa para ela, então marquei o restaurante e uma noite no hotel de 5 estrelas. Na verdade eu nem sei por que gastei tanto dinheiro assim nesse dia. Por acaso o restaurante era dentro do hotel, então eu aproveitei para na parte da tarde ir até ao quarto de hotel e decorar tudo, para tal surpresa. Como sempre, eu nunca ia buscar ela. Nós nos encontrávamos sempre no local do restaurante ou hotel. Essa relação era muito cara, poderia ter poupado mais. Mas enfim. Durante o jantar eu fiz o maior esforço que eu já fiz em toda a minha vida para não desmoronar e para fingir interesse no que ela falava. O jantar foi rápido, durou cerca de 1 hora, e queria ir logo para o quarto. Amigos, quase me esquecia de dizer algo. Geralmente nós íamos para o quarto muito cedo porque ela nunca podia dormir, pois dizia que tinha que ir controlar os supostos irmãos. Levei ela para o quarto, e como é claro eu vendei os olhos dela, só mesmo para aumentar o impacto da surpresa. Assim que entramos no quarto, eu tirei a venda dos olhos dela. Eu tinha espalhado pelo quarto várias das fotos dela com a família. E as fotos estavam em tamanho grande para ela ver bem. Ela quase teve um ataque. Mas eu mantive a minha postura. Não tinha mais como negar. Mostrei as fotos, perguntei sobre o marido e as crianças. Ela finalmente admitiu. E contou uma grande história sobre o seu relacionamento que na verdade era um casamento de quase 10 anos, em que o marido já não a desejava como antes e ela queria se sentir amada e desejada, blá blá blá. Ela me contou que estava em um casamento infeliz, mas que ainda morava com o marido por causa dos filhos.
Disse que não sabia como me contar a verdade porque tinha se apaixonado por mim e estava com medo de me perder. E no final ainda me soltou uma bomba. Lembram-se quando eu disse que ela tinha 28 anos? Pois, na verdade ela não tinha 28 anos, mas sim 35 anos de idade. Eu fiquei de queixo caído. Aquela mulher linda era uma grande farsa. Eu não sabia o que fazer. Fiquei completamente destruído. Tudo o que eu acreditava sobre ela desmoronou. Senti raiva, tristeza e decepção. Mas, acima de tudo, me senti enganado. Saí do quarto do hotel sem olhar para trás, deixando Nathalie para trás com as suas mentiras. Nunca mais atendi uma única ligação ou respondi a uma mensagem. Hoje, olhando para essa história, percebo que foi uma lição dura. Aprendi que a verdade é sempre o mais importante, e que não importa o quanto alguém pareça incrível por fora, se ela não for honesta, tudo desmorona. Eu tenho mais algumas histórias que eu passei, eu já fui muito gado nessa vida. Se vocês gostarem desta eu posso enviar outros relatos, obrigado e fiquem bem. Bem camaradas, já imaginaram se a vossa mulher faz isso com vocês? Hoje tirem vocês as conclusões, espero que tenham gostado e até a próxima.